Lo primero, tengo que agradecer la invitación de Rose, Vera y Miguel a participar en el Compolítica. La verdad que es una experiencia muy interesante siempre venir a Brasil y a un evento como este. Y en términos de agradecimiento también tengo que enfatizar lo que me ha aportado tener que hacer el esfuerzo de pensar el campo en el que estoy trabajando últimamente respecto a la memoria histórica y las dinámicas comunicacionales y los juegos que hay en términos de esfera pública en España, al pensarlo desde el exterior. Es decir, de golpe me he encontrado que desde la enorme cantidad de imágenes que tenemos acumuladas en una videosfera crecientemente expandida, con un imaginario cada vez más globalizado o deslocalizado y fragmentado, desde la perspectiva un poco del pensamiento crítico y su inherente necesidad de historicidad que tiene el pensamiento crítico, me he encontrado con digamos, una situación en la que he caído un poco en la visibilidad que ha tenido los momentos de visibilidad que ha tenido España a nivel global y que están anclados en esta problemática que vamos un poco a analizar. La verdad que espero, me he visto un poco obligado pensando en, digamos, los desconocidos, digamos, cómo las nuevas generaciones tienen cada vez menos presencia de la historia en su reflexión, y claro, al venir a hablar de la realidad española, me he permitido hacer un storytelling rápido de lo que ha significado en términos de imaginario la cuestión de la memoria que está vinculada a la guerra civil de España y el nuevo movimiento de la memoria que ha salido con la generación de los nietos en los últimos 4 o 5 años, desde el año 2000 en adelante, que ha introducido una serie de tensiones en la esfera pública que ha empezado a cuestionar un poco esa ejemplaridad que tuvo la transición española. En ese sentido, quería... En este momento quería rescatar estos dos grandes momentos de visibilidad de España a nivel global, que tienen que ver con este momento de la guerra civil y la dinámica que se abre en Europa como situación, un prolegómeno de la Segunda Guerra Mundial, donde ahí tenemos digamos, una dinámica de transnacionalización de la política y la solidaridad internacional que, bueno, en el caso de los brigadistas internacionales es realmente masiva. Llega a haber 60.000 brigadistas internacionales a lo largo de los años 36-38. De ellos unos 15, 18 brasileños localizados que habían sido los comunistas que habían intentado dar el golpe para desestabilizar a Goulart en el año 37. Después lo que significó el amplio exilio republicano en términos de transnacionalización, también de la cultura y la presencia del exilio español en varios países de América Latina, con una gran importancia en la formación de los primeros núcleos universitarios en distintas disciplinas, sobre todo en Argentina y en México, y también en términos un poco comunicacionales y culturales, como es un momento clave marcado por digamos,
la cultura, digamos, la sociedad de masas y la presencia de los primeros medios de comunicación electrónicos, la radio, digamos, el incremento de la utilización y la ampliación de la industria cultural del cine, la gran producción documental que va a haber sobre la propia guerra civil y una ampliación digamos, de todo el panorama cultural que va a despertar una gran simpatía internacional, y que en ese sentido todo el imaginario de esa guerra civil y el antifascismo va a ser clave en términos de referencia global de lo que sería la izquierda occidental. Dentro digamos, del repaso de materiales que hemos venido haciendo, hemos visto cómo desde personajes como el Che Guevara hasta Noam Chomsky, su infancia está determinada, su adolescencia está determinada un poco por digamos, la guerra de España, cómo Salvador Allende es uno de los receptores de los barcos exiliados españoles, y incluso, digamos, cómo participan de brigadistas en la guerra de España distintos presidentes y personajes políticos de Europa, como Willy Brandt, un presidente alemán clave en la socialdemocracia europea, y el propio mariscal Tito, que fue después presidente de Yugoslavia. En ese sentido, digamos, es un espacio de confluencia clave, con una gran visibilidad, y que casualmente, en términos un poco de la dinámica del sistema mundo, es en el ciclo de grandes movilizaciones que va a generar, después del gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial, una ampliación de los marcos democráticos y del bienestar, de la construcción de bienestar, tanto en Europa como lo que se va a ir abriendo en América Latina de mano de los distintos proyectos nacional populares. En términos digamos, de la visibilidad de la transición, de 1978, la transición democrática española, en términos de la literatura, de las ciencias sociales, empieza a tener una ejemplaridad sustantiva, en el sentido de que realmente ocupa una centralidad en toda la literatura que se maneja a lo largo de los años 80 y 90, que está apoyada en una creciente transnacionalización de la producción científica y académica y una creciente financiación de distintos espacios digamos, distintos mecanismos de financiación que van a hacer que se rescate esta digamos, dimensión procedimental de la democracia, una recomposición hacia la democracia poliárquica que será, digamos, promovida y en la primera oleada de democratizaciones, que después se informará digamos, la primera oleada de democratizaciones que hay en América Latina, también servirá de ejemplo para la posterior de Europa del Este. Curiosamente, en un momento donde el sistema políticamente incluyente de la democracia está viviendo en unos contextos económicamente excluyentes marcados por el nuevo proyecto neoliberal. Y en ese sentido, vamos, es curioso cómo esta situación, que tiene una articulación interna, que es cómo se ha digerido el franquismo y la experiencia totalitaria, marca el espacio de lo democrático. En ese sentido, me he permitido hacer un pequeño storytelling para recordar los imaginarios de la guerra civil, digamos, lo que significó un poco la República del año que duró que comenzó en el año 31 y acabó en el año 39, en términos de ampliación de digamos, de modernidad, de recomposición del Estado español que, digamos, arrastraba toda una problemática, o podemos decir que continúa hasta ahora la problemática el problema de España, como se conoció, que viene arrastrándose desde 1898, cuando España pierde sus últimas colonias de Cuba y Filipinas, y que, digamos, está no por casualidad también, se considera el segundo momento
más importante en la cultura española, la Edad de Plata, en relación un poco a esa Edad de Oro que había aparecido con Cervantes al inicio de la modernidad y que había sido un primer arranque de pensar un poco lo que significaba esa modernidad anclada en esa idea imperial, y que aquí también desde esta situación de declive de ese imaginario imperial nos planteaba los grandes ejes de ese problema de España, vinculados un poco a esa dificultad de mantener a distintos pueblos debajo de una misma unidad nacional, que para lo que la República había propuesto este Estado federal, que había más o menos logrado aplacar los afanes separatistas de determinadas regiones de España, y que al mismo tiempo chocaba con otras cuestiones vinculadas al conservadurismo y la dificultad de aceptar las propuestas laicistas y modernizadoras en lo cultural, que entre otras experiencias tuvieron las misiones pedagógicas que puso en marcha la República, donde, bueno, por ejemplo, se protagonizaron personas como García Lorca y La Barraca, que llevaron a una España atrasada en situación casi medieval, llevaron pues cine, teatro, hubo amplios procesos de alfabetización. En ese sentido, digamos, en buena medida hay un empuje del magisterio muy poderoso. El problema agrario inicia su primera... se hacen los primeros intentos de reforma agraria con una gran resistencia de todos los latifundistas, lo que va a generar el golpe de Estado del 18 de julio, encabezado por el general Franco. Ahí podemos ver, vamos a ver un poco, digamos, cómo participan dentro de esta guerra comunicacional por ambos bandos distintas digamos, diseñadores gráficos que están empezando a alimentar la industria publicitaria en ese momento emergente, como digamos, digamos, la incorporación de esas brigadas internacionales le da, amplía esa, digamos, dimensión internacional, digamos, de percibir esa modernidad contra esa España medieval, y digamos, cómo ese golpe de Estado está basado en la alianza de Franco con el eje nazifascista, que, digamos, tuvo una estrategia realmente de represión sistemática, de genocidio político, con la propuesta, digamos, de reconfigurar bajo digamos, las directrices del nacionalcatolicismo de Dios, patria, familia y propiedad, todo su ideario, ¿no? En ese sentido, digamos, una de las cuestiones fundamentales que ha pesado sobre la gran digamos, dificultad de poder tramitar el pasado es esta represión, que además de más o menos el millón de muertos y exilados, muertos en combate, está la problemática de unos 120.000, 140.000 fusilados, que no son muertos de guerra, sino que son la limpieza étnica que va haciendo, la limpieza ideológica que va haciendo Franco en los territorios que van avanzando sus generales. Y en ese sentido va generando, estas son las fotos de la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz, donde fusilaron a 4.000 personas. El segundo fusilamiento fue carbonizado. Después tenemos... hay una serie digamos, de simas, que son agujeros en las montañas, donde digamos, se reconoce que hay entre 3.000 y una en Canarias con unas 3.000 personas, y otra en la zona de Málaga con otras 2.000 personas, y el bombardeo de Guernica, que también significó un momento álgido de esta estrategia de represión de este espacio nucleado en torno a ese eje
nacional católico con el eje fascista. Esta es una ilustración de uno de los padres del nacionalismo gallego, que se llama Castelar, Emilio Castelar. Perdón. Sí, Emilio Castelar, ¿no? Castelao, perdón. Y que se titula, sus grabados se titula La última lección del maestro. Se calcula que hay unos 1.200 maestros fusilados y otros 25.000 depurados y apartados de sus puestos de trabajo y encarcelados durante un tiempo. Digamos, la parte de la presencia que va a tener la Iglesia como mecanismo de control social cuasi totalitario está en la base de la discusión en relación a esa propuesta teórica del doctor Juan Linz, un español que ha trabajado largamente en Estados Unidos, que diferenció el marco autoritarismo-totalitarismo para intentar liberar al franquismo de la perspectiva totalitaria que habían protagonizado los fascistas y nazis y también los comunistas estalinistas. Sin embargo, un análisis un poco más detallado de cómo el control social y cultural que tuvo la Iglesia hasta finales de los años 70 nos hace un poco cuestionar esta idea y sobre todo los tipos de digamos, de subjetividades y bueno, después entraremos en algunas cuestiones de cultura política que nos hacen pensar en qué medida ha pesado un poco toda esta estrategia de miedo y terror. La presencia, digamos, de la educación, de la Iglesia en la educación perdura hasta hoy, de una manera, digamos, con un protagonismo muy importante dentro de lo que es todo el sistema educativo. Y también, digamos, el cambio el espacio social y cultural que iba a vivir la mujer con ese momento que había tenido en una primera... hay toda una recomposición de medios de comunicación. Es curioso cómo todo el sistema de medios de comunicación es reabsorbido por la nueva prensa democrática. En ese sentido es muy llamativo también en términos ideológicos cómo el país juega en términos de periódico de referencia un papel sumamente progresista cuando es un periódico que nace en buena medida como el grupo de Mariño al interior de la dictadura, con la propia presencia de incluso de ministros de Franco en el accionariado inicial y concretamente el otro día en términos de anécdotas de cuestiones así relativamente polémicas que están emergiendo de la mano del movimiento de memoria, Juan Luis Cebrián, delegado del grupo Prisa, se alarmaba mucho por una petición que hay de una recuperación de una radio que pertenece ahora a la red de radios del Grupo Prisa, pero que es la red de radios que se compró a el franquismo y que obviamente había radios confiscadas a empresarios republicanos que las tenían durante la década del 30. En ese sentido, digamos, la cuestión es si hubo o no hubo pacto de olvido. Se puede ver aquí con la búsqueda que hemos hecho digamos, una búsqueda rápida en Google a través de los términos memoria histórica, represión franquista y víctimas del franquismo, que nos hace la búsqueda desde principios de los años 90 y podemos ver cómo a lo largo de los años 90 hasta el año 2000 que aparece el movimiento por la memoria no hay una presencia de estos tres términos en Google, que busca en toda la documentación y en todos los periódicos, y el salto que pega en términos informativos cuando aparece este movimiento por la memoria que hasta el año 2004, te estamos hablando de esta coyuntura del Partido Popular, tiene una situación todavía muy, digamos, de contención y una pelea que progresivamente irá avanzando. Es muy curioso
ver cómo en el año 2006 es el 70 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, que tenemos una gran cantidad de noticias, y en el año 96 tenemos, que era el 60 aniversario, casi ninguna, y en el año 86, que fue el 50 aniversario, un número más redondo en términos conmemorativos, no hubo ninguna presencia de esta cuestión en relación a la Guerra Civil. Este es Emilio Silva, el primer nieto que decidió salir a desenterrar a su abuelo tras una petición de su abuela en el lecho de muerte, que le pidió que quería estar enterrada con su abuelo, y parece que en términos antropológicos más o menos está empezando a estar más o menos claro que estos miedos interiorizados de estas estrategias de terror implican digamos que hay que esperar hasta una tercera generación, y que se fue ampliando este apoyo de familias. Y solamente comentar dos cositas, Fernando, para acabar. Digamos, cómo fue una estrategia muy curiosa en términos informativos frente al cierre inicial de la prensa española, que en las primeras exhumaciones que se abrieron ni apareció ningún periodista español, y sin embargo estuvo llena de periodistas extranjeros. En ese sentido, digamos, había una gran curiosidad desde el exterior de qué había pasado en ese país y cómo se había digerido o elaborado la situación de 40 años de franquismo, y había una gran presencia de prensa extranjera y un trabajo muy detallado también de este joven periodista bloguero, que es el primer nieto que fue empezando a contactar también con otros periodistas nietos de republicanos en distintos medios, y fue abriendo una creciente ventana de oportunidad, también a partir de apoyo de intelectuales y familiares. En ese sentido, digamos, fue avanzando desde una reclamación un poco antropológica, de derecho un poco al duelo, progresivamente se fue avanzando hacia la memoria, la reclamación de memoria y verdad, y después ya hemos entrado en el reclamo de justicia, que fue la demanda que se ha metido en la Audiencia Nacional hace un par de años, y que le ha costado a el juez Garzón, que la intentó asumir, una denuncia por vinculada a sectores de ultraderecha, por considerar que eso responde a una violación de las leyes de amnistía y punto final que se dieron en los años 70, y todavía está paralizada la situación con el juez Garzón. Bueno, me voy a tener que quedar por aquí. Me gustaría ver un momento, me gustaría simplemente apuntar esto, que es un estudio de un centro de investigación español que recoge cuáles son las noticias sobre España que recoge la prensa extranjera, y podemos ver cómo a partir de todos estos años siguen manteniendo el tema de la memoria histórica, sigue manteniendo una presencia importantísima en la prensa extranjera, y a pesar de que en España tenemos una dinámica de ciclos de atención curiosa, con una estrategia por parte de la derecha que está apostando a podemos plantear una saturación en términos informativos, que está dando ciertos resultados. Bueno, simplemente para dejar para cuestiones para la reflexión, a raíz de un poco la tesis en la que estuvieron Vera y Miguel sobre el visionado de una de las series sobre memoria histórica que está presente en la televisión española, se puede cotejar un poco cómo los distintos grupos, según tradiciones ideológicas, tienen una muy considerable despolitización y un desconocimiento muy poderoso del pasado, y que eso implica unos posicionamientos muy diferenciados, tanto frente al franquismo como la democracia. También tendremos que pensar en términos de cultura política, y bueno, hay datos bastante alarmantes. Derechización de un eje partidario, que es muy curioso que España sea el único país de Europa
que, habiendo tenido un régimen como el franquista hasta el año 78, no cuenta con un partido de ultraderecha, cuando en todos los países de Europa hay un partido de ultraderecha que tiene entre el 10 y el 20% de los votos. Y en ese sentido, bueno, una serie de cuestiones relacionadas con la democracia y la esfera pública, que en todo caso podemos comentar en las preguntas. Perdón, Fernando. Eu queria agradecer o convite aos colegas para participar dessa mesa e voltar a trabalhar, continuar a trabalhar com o tema que é central na minha produção, se é que a gente pode chamar isso disso, sobre a relação entre democracia, pluralismo, como foi colocado no tema, e jornalismo político. Então, eu vou recortar minha fala, eu não vou falar de maneira muito teórica, vou apenas colocar questões de ordem concreta, substantiva. Também não vou falar sobre a democracia em geral, democracia no mundo, falar só sobre a democracia no Brasil. Assim está melhor? Ok. Só sobre a democracia no Brasil, mas é evidentemente que, feito a volta, as questões teóricas que eu vou colocar implícitas na minha avaliação sobre democracia e sobre o papel do jornalismo no Brasil, na democracia brasileira, evidentemente podem ser remetidos para um debate mais amplo, internacional. E, principalmente, também, eu não vou falar só sobre jornalismo político, vou falar sobre mídia de maneira geral, porque eu vou fazer uma visão bem macro, digamos assim, dessa relação entre democracia, pluralismo e jornalismo, produção midiática, etc. Eu vou inverter os termos. Em vez de começar falando sobre jornalismo, vou falar primeiro sobre democracia e sobre pluralismo, né? E só para começo de conversa, começo de debate, eu vou aceitar inteiramente o espírito do título da mesa e vou dizer que a minha definição de democracia, a definição operacional que eu utilizo de democracia, é claramente convergente com a própria noção de pluralismo. Uma coisa se confunde com a outra, porque a minha definição de democracia ainda é a definição minimalista schumpeteriana. Democracia é regime competitivo em que o voto decide, o resto é secundário. Mas, obviamente, também incorporando o argumento dawsiano, né, que o Fernando lembrou logo no início, sobre poliarquia, né, que é, digamos assim, a principal formulação da teoria pluralista da democracia. A poliarquia ou democracia para o Dow, ele prudentemente foge dessa expressão democracia, mas a poliarquia se define basicamente pelo desempenho dos países e dos regimes concretos em dois eixos, né, o eixo da participação e o eixo da institucionalização da competição política. E é basicamente essa definição de democracia que eu vou utilizar para poder colocar algumas questões sobre o momento brasileiro e relacionar a atuação dos meios de comunicação nesse processo. E é claro também que, para quem conhece o trabalho do Dow, poliarquia, obviamente a livre, né, produção, difusão de informações sobre a vida política é característica essencial, definidora do que é poliarquia. Portanto, eu também não vou perder muito meu tempo sobre a relação teórica entre jornalismo e democracia. Ou seja, eu vou tomar tudo isso como se fosse dado não problemático, e aí a gente começa a falar sobre coisas que eu acho mais interessantes. Bom, dito isso, como vai a democracia no Brasil? A democracia no Brasil vai muito bem, obrigado. Né? Não sei no resto do mundo, mas no Brasil vai muito bem, obrigado. Em primeiro lugar, vai muito bem, porque nós já vivemos hoje sobre o mais longo período democrático da nossa história, né? A única coisa comparável à democracia atual que nós tivemos no Brasil foi a breve democracia de 46, da Constituição de 46, que, como vocês sabem, foi iniciada em 45, quando as Forças Armadas depuseram o seu Getúlio Vargas, e quando, em 64, as mesmas Forças Armadas depuseram o seu João Goulart. Foi só isso que durou a primeira experiência real de democracia competitiva de massa no Brasil, cerca de 19 anos, se tanto, e a nossa já tem mais tempo, seja qual for o critério cronológico que você utilizar. Se você utilizar a eleição do primeiro civil
após a ditadura, 1985, lá se vão 24 anos. Né? Já é mais tempo do que a experiência anterior. Já temos a nossa atual Constituição, também já é mais longa do que a de 46, apesar de fartamente emendada, e ela continuará a ser emendada, sua vocação ser emendada, mas ela já tem 21 anos, né? E esse ano nós comemoramos, ou não sei, aí depende do gosto do freguês, 20 anos da primeira eleição presidencial, quando o injustiçado Fernando Collor foi eleito presidente da República. Né? E para completar o quadro de boas notícias institucionais, avizinha-se a eleição geral de 2010 e não há nenhuma nuvem no horizonte, pelo menos até agora. Né? Ou seja, nós estamos discutindo aí, sem maiores dificuldades, sem maiores entusiasmos, quem serão os nossos candidatos às eleições presidenciais. Né? Há o jogo normal de escaramuças, rabos de arraia, rasteiras, com relação à composição das chapas para os governos estaduais, montagem das estratégias partidárias, mas tudo isso conforme o jogo rastaquera e normal da democracia, como se dá em toda parte. Além disso, se você quiser puxar mais para o eixo, não da institucionalização, que eu falei agora, mas o eixo da participação, que é o outro eixo fundamental do esquema dawsiano, da poliarquia, do pluralismo, nós vivemos uma sociedade visivelmente dinâmica, onde as formas de associativismo mantêm-se, crescem, se desenvolvem e assumem novas formas, inclusive. Né? Temos uma sociedade civil dinâmica, com todos os seus problemas que nós conhecemos bem, mas extremamente dinâmica, extremamente ativa, né? E autorrenovada. Há um processo de consolidação, não gosto dessa palavra, mas enfim, do nosso sistema partidário. Né? Ou seja, o eleitor está acostumado, só para lembrar, desde 1989 nós tivemos 10 eleições sucessivas, todas elas não contestadas no essencial, ou seja, isso é um marco importantíssimo na nossa história e em termos comparativos, poucos países podem se dar o luxo de dizer que em 20 anos tivemos 10 eleições e não houve nenhuma contestação séria de legitimidade. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu e PT saudações, sem duplo sentido. Ou seja, o pluralismo e a poliarquia vão muito bem, né? Eu acho que o Brasil se encaixa perfeitamente no modelo, não há por que questionar. É claro que se você vier com outro modelo de democracia vai achar outra coisa, mas isso faz parte. Bom, e como é que vai o nosso jornalismo de maneira geral? Bom, olhado de um certo ângulo, ele vai mal, muito mal. Né? Ele vai mal, nós sabemos que a nossa imprensa escrita, clássica imprensa escrita, formadora de opinião, nós não sabemos muito bem mais o que é isso, mas enfim, ela vai mal, ela vive uma crise econômica muito séria, não é também nenhuma novidade, não é também exclusividade brasileira, essa crise é internacional, né? E evidentemente isso tem forçosamente impacto sobre a qualidade do trabalho jornalístico, né? Nós temos também problemas na qualidade de outras mídias tradicionais, como rádio e televisão. Né? É claro que aí também entra muito a questão do gosto do freguês, em termos do que é a qualidade da produção jornalística. Né? Mas, no meu caso, eu estou chamando a atenção para alguns problemas. Primeiro, o problema fundamental, que é de uniformização de pauta e de enfoque no tratamento das notícias. Né? Quer dizer, é bastante desanimador o fato de que você viaja pelos veículos, você percebe as diferenças partidárias ou eventualmente até ideológicas entre um veículo e outro, mas do ponto de vista do recorte da realidade, daquilo que está sendo trazido e do ponto de vista do enfoque, da interpretação daquilo, muito repetitivo, muito uniforme e muito pobre do ponto de vista de interpretação. Né? E é claro que eu não estou usando nenhum parâmetro acadêmico aqui, comparando a atividade jornalística com a atividade acadêmica. Estou comparando aquilo que poderia ser em termos de pauta, né, de matéria, de enfoque, de vozes ouvidas, de formas de interpretação dos assuntos, etc. Há um processo de uniformização. Né? Evidentemente existem boas razões para isso, se você não precisar recorrer a teorias conspiratórias ou a teorias sobre hegemonia ideológica, etc., que tem a sua validade, mas basta pensar isso como efeito nocivo natural do processo de competição, principalmente no contexto de crise, né? Ou seja, ninguém arrisca em crise. Aliás, o mesmo fenômeno pode ser visto em outras esferas de produção intelectual no Brasil, em olhures, como, por exemplo, o mercado editorial, né, de livros, e na academia também. A gente não escapa desse tipo de problema.
Competição nem sempre gera qualidade, às vezes gera mesmice, né? É um problema com o qual a gente tem que lidar, e, sob todos esses aspectos, o jornalismo brasileiro vai mal, né? No entanto, como foi visto pela mesa aqui da manhã, claramente todos nós sabemos, há um outro lado da história que apresenta uma vitalidade muito grande. Nós não temos a menor ideia de onde é que isso vai dar e o que isso vai representar. Mas, assim como a sociedade civil brasileira apresenta um grande dinamismo, uma grande efervescência, as formas novas de tecnologia, não só apenas do ponto de vista da internet, outras ferramentas que foram faladas muito bem hoje de manhã, mas também as inovações no campo da própria radiodifusão, televisão, etc., apontam para uma ampliação interessante das possibilidades de pluralismo, formas de exploração, propriedade de veículos de comunicação bastante interessantes. E um dos aspectos importantes hoje em dia no Brasil, na conjuntura atual, é exatamente o debate sobre modelos de comunicação, debate sobre regulação, há um debate acaloradíssimo, né, e que já envolveu as instituições e a opinião pública sobre a especificidade do campo jornalístico, etc. Todos vocês conhecem essa história muito melhor do que eu. E tudo isso é bastante positivo e tem muito a ver também com esse desenvolvimento de novas tecnologias. Obviamente, há um espaço muito grande para a criatividade, para a inventividade, para novas vozes, novos atores que interferem no processo, atores que subvertem, né, como foi bem explicitado aqui hoje de manhã, determinadas variáveis do jogo político, institucional. Por outro lado, também, como toda a mídia, a internet tem os seus calcanhares de Aquiles, tem os seus problemas comparativos em relação aos outros veículos, né? Não vou me estender sobre isso, mas também todos nós sabemos que, como toda a mídia, a internet tem vantagens e desvantagens em relação às outras, naquilo que elas podem fazer. E, particularmente, mesmo o uso político feito pelos cidadãos do novo recurso, né? Eu tive a oportunidade de começar a estudar um pouco o uso que foi feito da internet nas eleições municipais do Rio de Janeiro no ano passado, e, frequentemente, como parafraseando meu querido amigo Wilson Gomes, o meio não é a mensagem, não é isso? Então, o meio pode ser extremamente inventivo, avançado, etc., mas a mensagem pode ser a coisa mais velha que você já ouviu. Não só mais velha, mas também mais antidemocrática, mais antipluralista que você já escutou. Mas faz parte do jogo, né? Bom, e daí? Né? A democracia vai bem, o jornalismo clássico talvez vá mal. Isso importa? Né? Essa é a questão que eu fiquei matutando ontem, enquanto eu revia minhas anotações, pensando o que eu vou falar amanhã na Compolítica. Qual é a importância disso? Da imprensa ir mal, o jornalismo ir mal, e a democracia ir bem? Né? Por um lado, não tem a menor importância, né? Porque mesmo ruim, imaginemos então que a grande maioria da oferta da informação que nós temos disponíveis para nós hoje é de má qualidade, é superficial, ela é repetitiva, ela apresenta sempre a mesma maneira de pensar o mundo e que pode não ter nenhuma relação com este mesmo mundo, ou seja, ela pode ser altamente autista, autocentrada e autorreproduzida, né? Se algum jornalista aqui vestir a carapuça, o problema é dele, não é meu. Mas mesmo assim, mesmo que essa informação seja de má qualidade, existe muita informação disponível e ela é apropriada, tá? E ela alimenta o funcionamento do jogo poliar competitivo de várias maneiras, né? Inclusive atuando e interferindo sobre a operação das suas instituições. E, evidentemente, à medida que o jogo é jogado, os atores aprendem a usar a informação que querem ou então mesmo a recusar a informação que não serve para nada. E continua-se jogando o jogo. E aí eu tendo a concordar com o ceticismo do meu amigo Mauro Porto, e que eu acho que the whole is far below, e as instituições políticas continuam tendo uma autonomia muito grande em relação a tudo isso, e os problemas estão ali. Mas, por outro lado, como nós sabemos, mais do que ninguém, que essas instituições não se movem no vácuo e, evidentemente, se movem num espaço que é determinado do ponto de vista do seu conteúdo, do simbólico principal e dos seus contextos e dos seus insumos pela atuação dos meios de comunicação, pelo trabalho dos jornalistas, importa sim essa disjunção entre vitalidade democrática e, digamos assim, afasia jornalística é complicada. Ela gera efeitos perversos que a gente tem que levar. Eu diria que,
como eu falei antes, no campo do atacado, né, para usar uma expressão bem científica, né, não vejo grandes problemas. A Epur se move, a coisa funciona e vai muito bem, como eu disse. Agora, no plano do varejo, né, há problemas políticos muito sérios da nossa poliarquia, para a qual a mídia poderia dar uma outra contribuição que ela efetivamente não está conseguindo, certo? Os problemas são os mesmos que eu já diagnostiquei há alguns anos e outras pessoas têm diagnosticado, e eu numeraria da seguinte maneira. O primeiro problema continua a ser, ainda é, na minha modesta opinião, o nó górdio da democracia brasileira, a área dos direitos civis, a atuação do Poder Judiciário, que, como eu já disse também várias vezes, paradoxalmente, é o menos vigiado pela mídia, e é o que devia ser mais vigiado. Há excesso de informação sobre os poderes legislativos, sobre o poder executivo, e há muito pouca ainda preocupação com a atuação do Poder Judiciário e com outros braços próximos ao Poder Judiciário, como o Ministério Público, os tribunais de conta. Outro dia eu estava em Brasília no seminário, e aí surgiu a pergunta interessante: para que servem os tribunais de conta? Né? Ou quem controla os tribunais de conta? Né? E aí, nem entrando tanto na esfera institucional, na esfera fundamental dos direitos civis do povo brasileiro, do público ao qual tem que ser o foco da atenção das instituições, aí no caso do jornalismo também, vai mal, continua mal, avançamos muito pouco nisso. Tá? A democracia avança em vários outros terrenos, mas nesse terreno continuamos patinando de maneira trágica. Por outro lado, mesmo onde a mídia atua de maneira bastante incisiva, né? Como disse um jornalista ontem no filme da Alessandra, espicaçando os poderes constituídos, é muito ruim a cobertura da política local. Talvez seja uma injustiça falar isso em São Paulo, né? Cidade que já botou para fora prefeito, etc., e já fez alguns movimentos interessantes. Mas no resto do Brasil, talvez eu também esteja falando de maneira enviesada, problema de carioca, continuo achando que a capital do Brasil é o Rio, não é há muito tempo, né? Mas a política local é muito mal coberta, e é ali que eu continuo achando que estão os nossos maiores problemas de accountability e de equilíbrio político poliárquico na esfera do judiciário, do legislativo e do executivo, que são o filé mignon da pancadaria jornalística. Finalmente, há um outro problema muito sério que está ligado a tudo isso, que é o problema da atuação dos meios de comunicação de massa brasileiros, do nosso jornalismo, sobre a imaginação política democrática no sentido mais amplo, ou seja, que diabos é uma democracia, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, e o que o jornal tem a ver com isso e pode fazer para isso. Não vou repetir o que todo mundo sabe, de como a cobertura midiática frequentemente atua no sentido de desprestígio das instituições democráticas, das instituições poliárquicas, né? Os índices de pesquisa sobre opinião brasileira, sobre democracia, não são dos mais alentadores. Eu tenho dificuldade com esses índices, mas a verdade é que isso é um dado que não pode ser ignorado, né? E aí entra sempre aquela pergunta, né? E se o vento mudar? Né? Eu espero que ele não mude. Que fazer? Né? Que fazer? Então, eu continuo repetindo a mesma coisa que eu disse há 10 anos atrás. Investir no aperfeiçoamento institucional da mídia, inclusive. Ou seja, esse debate sobre regulação, debate sobre modelo, sobre o papel do jornalista, a formação do jornalista é muito importante. Isso tem que ser continuado a ser travado, tem que ser expandido para a sociedade como um todo. Não pode ficar apenas uma questão corporativa ou paroquial. Mas é preciso investir no aperfeiçoamento. Ou seja, sim, o nosso Supremo Tribunal decretou a caducidade dos documentos reguladores estabelecidos pelo regime militar. Ótimo, mas vamos ficar nesse vácuo ou não? Né? Esse é um tema que continua me preocupando, ao qual infelizmente não tenho podido dar atenção devida. Mas gostaria de novo, neste fórum, de enfatizar esta temática. E, finalmente, é claro, sim, aí é o grande tema que a gente tem tido muito maior felicidade em trabalhar, que é investir na amplitude e na qualidade da participação, o outro eixo dawsiano, ou seja, e evidentemente na participação via mídia ou na participação midiática, né? E para isso nós estamos aqui discutindo, enfim, a agenda é ampla, nós estamos trabalhando muito bem, haja visto a programação desse evento, haja visto a produção acadêmica e haja visto o debate dessa manhã. Basicamente eram essas as colocações e provocações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.
Boa tarde já a todos, né? Bom, queria começar agradecendo o convite da Vera, do Fernando e da diretoria da Compolítica para estar aqui. É um enorme prazer que eu participo do terceiro encontro, participei dos outros dois e sempre é um enorme prazer participar dessa associação que tem dado muito certo no Brasil. Dado o adiantado da hora e o ruído dos estômagos vazios, ansiosos pelo almoço, eu vou tentar ser o mais breve possível e trazer só algumas questões que eu suponho que tem alguma contribuição a dar a esse debate sobre jornalismo político, pluralismo e democracia. A importância de um jornalismo plural, né, para a democracia já se tornou um lugar comum, né? Isso é um dado do senso comum. O que eu acho que a gente precisa desenvolver é modelos mais claros, modelos normativos sobre a qualidade do jornalismo em termos dos níveis de pluralidade. Quer como pesquisadores, quer a gente queira, quer a gente não queira, inevitavelmente a gente trabalha com marcos normativos, né, que nos dizem se o jornalismo vai bem ou vai mal, se é plural ou se não é plural. E eu vou tentar aqui identificar alguns modelos normativos sobre a qualidade do jornalismo, né, em cada modelo eu vou identificar o que cada modelo normativo enfatiza, né, qual é o aspecto fundamental que esse viés normativo enfatiza, e em cada modelo as preocupações, as agendas de pesquisa que resultam da adoção desse modelo normativo para julgar a qualidade do jornalismo. E eu começo aqui com um artigo do cientista político John Zeller, né, que foi publicado em 2003 na Political Communication, que faz essa discussão sobre modelos normativos para julgar a qualidade do jornalismo. E o Zeller começa dizendo que o modelo mais comum que existe para julgar a qualidade do jornalismo é o chamado, que eu estou chamando aqui, modelo do jornalismo completo, né, o Full News Standard. De acordo com o Zeller, esse é o viés normativo com que a maioria dos pesquisadores trabalham. Ou seja, esse ponto de vista normativo parte do pressuposto que as notícias devem fornecer à cidadania as informações básicas necessárias para formar e atualizar opiniões em todos os interesses, em todas as questões principais da esfera pública, incluindo a performance das autoridades públicas. Como resultado disso, esse enfoque normativo do modelo do jornalismo completo tende a julgar a qualidade do noticiário em termos do seu sucesso ou fracasso na construção de uma cidadania bem informada. Quando se considera a performance dos meios noticiosos nesse sentido, a conclusão geral que se tem é que a mídia funciona mal. A mídia não informa, não tem a capacidade de gerar uma cidadania bem informada, as críticas tradicionais são as questões sobre manipulação, mas também falta de pluralismo, e além disso, os vieses tradicionais dos valores noticiosos, da personalização, da dramatização, da descontextualização, ou seja, o diagnóstico e a ênfase do modelo no campo da informação, né? A mídia como fonte de informação. E as preocupações que geralmente resultam dessa agenda de pesquisa têm a ver com os ideais da objetividade, da imparcialidade e a obrigação de termos uma mídia objetiva, imparcial, que não tome partido nos conflitos políticos. O Zeller, nesse artigo publicado em 2003, argumenta que esse modelo normativo faz exigências irrealistas e pesadas demais para o jornalismo e propõe um enfoque mais realista, menos exigente em relação à performance do jornalismo. E ele vai recorrer lá à noção do Michael Schudson sobre o cidadão monitorial, que monitoreia a mídia em vez de ser um ávido coletador de informações, né? Então, de acordo com essa perspectiva do Zeller, que ele chama o modelo do alarme, né, a mídia soando alarmes periodicamente que ajudam o cidadão que está monitorando o ambiente a prestar atenção na política e a controlar os governantes, né? O que o Zeller propõe é que esse enfoque é muito mais realista, porque enfatiza o papel da cobertura jornalística, de denúncia, de gerar coberturas em ciclos barulhentas e, né,
que foi tratado na apresentação do Wilson Gomes, essa tendência da mídia de tratar em ciclos os temas, os escândalos, as denúncias, mas essas denúncias são capazes de atrair a atenção dos cidadãos com baixo interesse na política, que não tem tempo de ser consumidores ávidos de informação e levando-os à ação. Então, de acordo com Zahler, esse modelo, que ele chama o modelo do alarme, é mais realista e substitui o modelo mais exigente, que é o dominante. E ele diz que a ênfase do Zahler está nessa toda a literatura da psicologia política e do processamento da informação, que trabalha com a ideia de atalhos. Nem todo mundo tem tempo de prestar atenção, não tem interesse pela política, não tem tempo de ler vários jornais, consumir vários meios de comunicação. O que as pessoas fazem é usar atalhos cognitivos que permitem a elas gerar suas preferências políticas. E isso está trabalhado muito nessa linha dos atalhos heurísticos aí. Então a ênfase, em termos de agenda de pesquisa, aqui a ênfase não é a mídia como fonte de informação, mas é a mídia, como diz o Afonso aí, como as diversas metáforas caninas, né, do cão de guarda da democracia, né? Ou seja, a mídia vai bem porque permite, através dessas coberturas ruidosas e periódicas, chamar a atenção da cidadania para controlar os seus representantes. Eu acho interessante explicitar esses dois modelos, mas também ver as suas debilidades, né? Na própria revista em que esse artigo do Zahler foi publicado, tem artigos do Bennett, Lance Bennett e de outros que vão criticar a articulação do Zahler. Eu não tenho tempo aqui de entrar nessa polêmica. Mas o que eu vou fazer é trazer um pouco a discussão que eu faço num artigo publicado em 2007, na revista Critical Studies in Media Communication, onde eu faço essa crítica a essa articulação do Zahler e proponho um terceiro modelo normativo para julgar a qualidade do jornalismo, que é o que eu tenho chamado, né, o modelo da diversidade, né? E aí toda a discussão sobre pluralismo. O argumento central que eu apresento nesse artigo, publicado em 2007, é que quando a gente avalia a performance da mídia, nós temos que considerar a performance da mídia na apresentação de posições interpretativas diferenciadas. Então aqui a mídia não como fonte de informação, a mídia não como agente de accountability, né? Mas a mídia como arena em que se desenvolvem os debates políticos e onde se apresentam posições interpretativas. Então, nesse artigo eu proponho que um modelo de julgamento da qualidade do jornalismo que não está centrado nem na informação, nem em atalhos cognitivos, mas na função central dos enquadramentos interpretativos nas disputas políticas. Isso é um pouco um tema que eu desenvolvi no meu livro Televisão e Política no Brasil, né? Então, de acordo com o esquema que eu proponho, a questão central em termos de pluralismo passa a não só a ser a questão da apresentação de uma diversidade de informações ou de uma diversidade de denúncias e escândalos, mas de uma diversidade de posições interpretativas, né? O modelo que eu proponho assume que os jornalistas devem se familiarizar com as fontes de posições interpretativas que caracterizam qualquer sociedade civil e sociedade política em particular. E que é problemático para a democracia a tendência frequente da mídia de privilegiar certos atores e suas interpretações e de marginalizar frequentemente de forma negativa as posições interpretativas dos demais atores. E tem a ver com toda a discussão também que foi feita pela pesquisa do Wilson das sonoras e que eu faço no meu livro, sobre as sonoras no telejornalismo como espaço central de apresentação dessas posições interpretativas e os resultados frequentes dessa pesquisa sobre o predomínio de fontes oficiais do governo, do Estado, como fonte jornalística. Então me parece que aí nós temos uma outra agenda de pesquisa, que é não só tratar das outras agendas dos outros modelos normativos, mas sim de verificar em que medida há pluralismo na mídia, em termos de posições interpretativas, em que medida a mídia
marginaliza ou não posições interpretativas de grupos sociais, particularmente de grupos subalternos, grupos marginalizados, né? Muito bem. O que eu trago aqui também são novas reflexões que eu estou começando a pensar num novo livro que eu estou fazendo sobre o papel da Rede Globo desde a redemocratização, de 85 para cá, e tem a ver com outro modelo, né? E vou tratar aqui de uma autora que tem sido discutida muito nesse encontro, pelo menos no GT de Comunicação e Democracia, que é as categorias da Iris Young, uma teórica política feminista, né? O que eu acho que é interessante? Quando eu apresentei para os jornalistas da Rede Globo os resultados da minha análise de conteúdo, que tem mostrado predominância no Jornal Nacional de fontes oficiais do governo, a baixa presença de outros atores sociais, particularmente da sociedade civil, na cobertura política, né? Eu só estava analisando notícias políticas. Uma resposta que o Bonner deu foi: bom, você está olhando só notícia política, Brasília, política institucional? Eu disse: os dados estão aqui. E ele falou: bom, se você está olhando só a política, você não está vendo outra mudança importante que teve no jornalismo da Globo, que nunca se viu tanto na televisão brasileira brasileiros de baixa renda, das classes populares, brasileiros de cor, né? Que é toda a agenda do jornalismo social, da responsabilidade social da Globo, não sei o quê. Então eu acho que esse discurso do Bonner não justifica a falta de pluralismo no campo das diversidades de posições interpretativas, mas lança uma série de questões interessantes que estão sendo trabalhadas, né? Eu vi um trabalho apresentado aqui na Compolítica, muito interessante, do grupo de Brasília, né, da Flávia e do Luiz Felipe Miguel, exatamente, por exemplo, tratando da representação da perspectiva social das mulheres no jornalismo e no telejornalismo. E também o grupo coordenado pela professora Rosilei Maia, lá da UFMG, está também começando uma pesquisa de vincular, de analisar o jornalismo em termos da sua performance na inclusão ou não de uma diversidade de perspectivas sociais, que é o conceito da Mary Young, né? O que é esse conceito de perspectiva social? Ela define, de acordo com a Iris Young, num sistema de democracia representativa, cada um de nós pode se representar de 3 formas: por interesses, opiniões e perspectiva. O que é interessante aqui é que ela define perspectiva social como um conjunto de questões, tipos de experiência, pressupostos que são compartilhados por um grupo social a partir da sua posição específica nos processos sociais. Portanto, ainda que os membros de um mesmo grupo possuam opiniões e interesses diversos, eles tendem a compartilhar uma mesma perspectiva social que também precisa ser representada no processo democrático. Em consequência, a exclusão sistemática de perspectivas sociais, principalmente aquelas oriundas de grupos subalternos e marginalizados, né, negros, mulheres, grupos de sexualidade estigmatizada, e a gente pode discutir outras perspectivas sociais. Essa marginalização pode sim impor sérios obstáculos ao processo de democratização e pode afetar a qualidade do jornalismo. Então essa perspectiva teórica gera uma nova agenda de pesquisa que não só vê qual o nível de pluralismo em termos de informação, o nível de, né, o papel da mídia como fonte de informação, o papel da mídia como agente de accountability, o papel da mídia como fórum de debate de posições interpretativas, mas também o papel da mídia nas lutas por reconhecimento de grupos sociais. Então, essa é tudo uma contribuição das teorias deliberativas da democracia. Então, eu trago o que eu estou propondo aqui não é a necessidade de escolher um desses modelos para trabalhar, mas é a necessidade de explicitar com quais modelos a gente está trabalhando quando discute a questão da performance do jornalismo em termos de pluralismo e o seu papel na democracia. Então, mais do que uma escolha entre um e outro, acho que nós precisamos de enfoques integrados que abordem várias questões relacionadas ao pluralismo no jornalismo. E eu acho que algumas dessas preocupações são agora que estão surgindo. Ainda há muita ênfase no primeiro modelo, né, nessa visão da mídia como fonte de informação, e ainda se negligencia muito o papel da mídia, do jornalismo em particular, em relação aos outros modelos normativos. E na minha pesquisa atual, e nesse livro que eu estou trabalhando sobre a Rede Globo, eu tento investigar exatamente a vinculação entre a mudança política que o país
atravessou nesses últimos 20 anos, que, como o Fernando diz, né, a democracia poliárquica vai muito bem, obrigado, mas também ampliar essa discussão da democracia poliárquica, que está muito no primeiro nível e no segundo nível ali do jornalismo como fonte de informação e o jornalismo como accountability, para incluir questões oriundas de uma teoria ampliada da representação política, que é a que propõe a Iris Young quando fala da necessidade de complementar os processos de participação com as discussões sobre a qualidade da representação política. E o projeto do livro é exatamente analisar em que medida as mudanças políticas que assistimos no Brasil não criou um novo contexto, teria criado ou não um novo contexto político-social para os meios de comunicação, incluindo aí a poderosa Rede Globo, que forçando-a a adotar padrões mais plurais de representação em cada uma dessas arenas. Então essa é uma questão empírica que eu estou tentando tratar nesse livro. Um pouco, e nesse caso, como foi o trabalho que eu apresentei aqui na Compolítica, eu tendo a adotar uma perspectiva criticada pelo Afonso de que achar que no caso do Brasil e das democracias que eu chamo democracias representativas ampliadas, nós estamos sim vendo um círculo virtuoso, né? E não vicioso, como chama a literatura, mas um ciclo virtuoso, em que a democratização política e social do país cria novas pressões e constrangimentos na mídia, que passa a adotar padrões mais plurais do jornalismo, cria novos padrões de cobertura de cada uma dessas esferas, e isso, obviamente, contribui para reforçar o processo de democratização. É um pouco a análise das relações da mídia contextualizada no processo e no tipo de democratização que o Brasil tem assistido nesses últimos 20 anos. Então era isso que eu tinha para trazer. Obrigado, Mauro. Bom, 1h10, então eu creio que devido ao adiantado da hora, não é absolutamente inadequado tentar fazer qualquer resumo ou tentar construir um rol de questões das 4 intervenções que foram bem diferenciadas uma da outra. Então, eu gostaria já de passar imediatamente para o debate. Não é? Então, aceitamos já as inscrições para as perguntas. Boa tarde. As questões têm a ver com os trabalhos apresentados pelo Fernando, pelo Mauro e pelo Afonso. Eu vou tentar ser rápida, porque eu acho que tem bastante relação entre os trabalhos a partir do que eu vou dizer. Fernando, o ponto que eu queria que você comentasse é se não existe uma relação entre o modo de funcionamento dessa democracia que vai tão bem e o problema de que os direitos civis são mal considerados em várias esferas, aí, inclusive pela mídia. Né? Até que ponto a gente pode trabalhar com o ideal restrito de democracia e, ao mesmo tempo, se preocupar com questões de justiça como questões políticas? Então, esse seria o meu ponto. E em que medida isso não altera a avaliação da relação entre a mídia e essa democracia pluralista restrita que vai tão bem? Para o Mauro, eu sei que você não chegou a isso, então, na verdade, eu queria dar a oportunidade para poder ouvir o que é que você teria para colocar, porque daí você termina dizendo, olha, então acho que a gente tem que deixar claro qual é o modelo com o qual a gente está trabalhando. E o que eu te perguntaria, que é um ponto ao qual você não chega, é em que medida, ao trabalhar com essa discussão sobre perspectiva social e considerar o problema da diversidade de perspectivas na cobertura midiática, a gente não desloca necessariamente todo um conjunto de abordagens que estão relacionadas ao ideal da imparcialidade. Porque a gente justamente está trabalhando com uma noção de que uma compreensão, para usar até uma colocação da Young, mais objetiva da realidade social, passa por uma incorporação das diferentes perspectivas que são situadas socialmente, não autônomas em relação às posições. Né? E, Afonso, muito rapidamente, só para discordar completamente do que você colocou, eu queria dizer que eu já disse isso uma outra vez para você, acho que na Compós, que eu vejo um problema de base que eu queria que você
dissesse como é que você considera na relação com os problemas que os outros colocaram, que é o desse objetivo de especificar como autoritária a nossa cultura e derivar disso uma noção do jornalismo como algo autoritário, como você daí colocou hoje, né? Porque daí, só para fechar, tem um problema que é o de como é que a gente entende a circulação dos valores, né? E acho que tem uma questão na tua fala também que eu fiquei pensando sobre ela, que que eu acho importante a gente diferenciar o que é funcionamento e o que é ideal, que é um conjunto de valores, né? E por mais que eles estejam relacionados o tempo todo, é preciso falar sobre as relações complexas entre o funcionamento efetivo dos meios de comunicação e os valores que estão orientando, né? É isso, gente. Obrigada. Bom, Flávia, agradeço a questão. Eu não diria que a minha tentativa é de especificar como autoritária a nossa cultura jornalística, né? A minha tentativa é de discutir o jornalismo comparativamente. Dentro dessa discussão comparativa, situar o caso brasileiro, né? E a partir, digamos, das especificidades do caso brasileiro, situar uma questão, que é a questão da cultura autoritária no jornalismo. Não sei se pareceu que eu dei uma enrolada para chegar a um ponto, mas não é, né? Porque não há eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que a cultura jornalística brasileira é a única autoritária, né? Ou que a cultura jornalística brasileira como autoritária se distingue totalmente da cultura jornalística de outros países. Mas por quê? A partir das pesquisas sobre o caso brasileiro, nós podemos encontrar essa dimensão, né? Dimensão da cultura autoritária. A dimensão da cultura autoritária pode estar presente em outros, né, modelos de jornalismo. Eu acho, por exemplo, a BBC na sua origem foi estruturada de uma maneira fortemente autoritária, né? John Wright enfim, estruturou a partir de um modelo elitista e autoritário, etc., dentro de uma outra tradição, né? Mas isso não é discutido, porque, enfim, democracias liberais geralmente falam de si como democracias liberais e não como tendo elementos de autoritarismo. Então, ao falar em autoritarismo aqui, na verdade eu falei em dois planos. Um plano macro, né, regimes autoritários, e dentro desse plano macro, enfim, considerando que nós temos uma democracia que se estruturou a partir de um regime autoritário relativamente